Acho que algo essencial quando a gente fala sobre biografias no cinema é o recorte escolhido para se contar a história ou parte da história do biografado. Há casos em que o recorte é muito amplo e os acontecimentos podem ficar muito amontoados sem um espaço de respiro para a trama. Também tem casos em que o recorte é muito linear, sem muita emoção, fazendo com que aquilo que é contado se torne muito mais informativo do que sensível, cinematográfico. Mas também há casos em que o recorte é mais justo, mais preciso, apresentando mais as sutilezas de uma vida do que as obviedades dela, sendo nessa terceira possibilidade que a história, a meu ver, pode crescer. Ferrari é sobre a paixão, é sobre as perdas, é sobre as vitórias, é sobre os fracassos. Elementos que são tratados em suas sutilezas a partir do recorte escolhido para se contar essa história. O filme é adaptado do livro Ferrari, O Homem por Trás das Máquinas, do Brooke Yates, dirigido pelo Michael Mann, e conta a história do Enzo Ferrari a partir de um recorte bastante específico feito em um período do ano de 1957. Esse é um recorte que vai trabalhar tanto a paixão do Enzo Ferrari pelo automobilismo, quanto as dificuldades que ele vai enfrentar também por essa paixão nos negócios. O recorte mostra ainda os impasses da vida pessoal do Enzo, vindos da relação complicada entre ele e a sua esposa Laura. Vale mencionar que essa relação dos dois é atravessada pela morte de um filho deles, pelos relacionamentos extraconjugais do Enzo e também por um filho não assumido que ele tem fora do casamento. Ferrari tem um tom bastante sóbrio do início ao fim, e apesar de essa ser uma narrativa composta por dramas, ela vai estar sempre dosada por uma sobriedade, que faz com que a trama não sofra variações desnecessárias. Como eu já mencionei, Ferrari mostra essa paixão do Enzo pelo automobilismo, que vai culminar em sequências bem dinâmicas e muito bem desenvolvidas pelo Michael Mann nas pistas de corrida, que além de mostrarem a paixão do fundador da Ferrari por esse esporte, também deixam claro que a pista de corrida é imprevisível, e nessa imprevisibilidade, ela também pode ser algumas vezes traiçoeira e letal. Então Enzo Ferrari tem a sua paixão pelo automobilismo, mas é preciso que essa paixão seja financiada para que ela continue sobrevivendo. E é nesse ponto que aparecem na trama os dilemas entre o comercial e o não comercial, que vão revelar os problemas financeiros e de logística que a marca Ferrari enfrentava nessa época. Mas para mim tem um dilema ainda maior nessa história, que é a vida pessoal do Enzo Ferrari, principalmente no que se refere ao relacionamento dele com a Laura, e também a perda do Dino, que era filho dos dois, e que morreu jovem, vítima de uma distrofia muscular. Fica claro desde o início do filme que o casamento entre o Enzo e a Laura já não ia bem. O Enzo, inclusive, tinha uma outra família, formada por uma mulher chamada Lina e pelo Piero, que é o filho dos dois. Mas apesar da Laura ter conhecimento das amantes do marido, ela não sabe, pelo menos até um certo ponto da história, dessa outra família do Enzo. É muito refinada a maneira como a questão do luto pelo Dino vai ser trabalhada na narrativa, tanto pela perspectiva do Enzo, que é mais distante, mais dura, quanto pela perspectiva da Laura, que é de alguém que ainda tem a vida completamente tomada por esse luto pelo filho. A Laura é interpretada pela Penélope Cruz e a atuação dela em Ferrari é uma coisa impressionante. A Penélope, na pele da Laura, consegue extrair de tudo aquilo que a cerca expressões que vão sendo construídas por uma espécie de memória latente, que às vezes existe apenas de forma sutil na cena, quase invisível. Essa é uma sutileza que é potencializada justamente pelas expressões que a Laura traz e que fazem com que a gente sinta, às vezes, mesmo sem palavras, toda a solidão que toma essa mulher. Uma solidão muito envolta pela lembrança e pela dor desse filho morto e também por uma vida que agora só existe na memória dela. Ferrari é, assim, grande parte do tempo sobre esses detalhes sutis. São detalhes que podem trazer alegria, como o autógrafo de um piloto para uma criança. São detalhes que podem custar uma vida, como um objeto cortante no meio da pista. E são detalhes que também podem causar dor, como o olhar dilacerado de uma mãe que nunca mais vai encontrar o seu filho. Nesse sentido, os planos de detalhe que o Michael Mann escolhe para contar essa história são essenciais, já que eles nos lembram que os pormenores são muito mais potentes para se delinear a vida de alguém do que o todo. Afinal, é no pormenor que vive a fatia mais indivisível de uma vida. Essa fatia que os olhos da Laura nos mostram tão bem. Essa fatia que, mesmo com toda a sobriedade, o Enzo Ferrari deixava escapar, nem que fosse por alguns segundos, diante do encontro com o real da morte. E por hoje é isso, fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever. E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o seu like. E até o próximo vídeo.